Um bom dia a todos, que a paz de Deus esteja entre nós, hoje e sempre. Justiça divina, conforme foi mencionado pela nossa colega, traz o título de omissão. Mas nós poderíamos fazer uma indagação, o que seria omissão? Omissão é tudo aquilo que está ao nosso alcance para nós fazermos, e nós não realizamos ou deixamos de fazer. Nós nos omitimos por tais coisas ou por tais ações que alguém que está em nossa volta poderia ser auxiliado e nós nos omitimos. Nós nos negamos a fazer. Mas aí, a justiça divina, ela é a seguinte, porque tudo aquilo que nós praticamos para o bem dos nossos semelhantes é válido. Mas também aquilo que está em nosso alcance e nós não realizamos, nós sofremos as consequências, seremos penalizados. Existe no nosso mundo algumas profissões que estão sempre condizentes com o papel a desempenhar, principalmente o médico. Nós estamos aqui num grupo de 10 ou 20 pessoas e de repente entre nós tem um médico. E um de nós tem um mal súbito ou acontece alguma coisa e aquela pessoa que está apta a socorrer simplesmente vira-lhe as costas. Isso também é omissão. Cabe tanto no mundo que nós vivemos e principalmente no mundo divino, das coisas divinas. Então, nós devemos ter muito cuidado com o papel que nós exercemos nesse mundo. Que nós viemos para servir e ser servidos, aprender e ensinar. Então, quando nós somos omissos, nós deixamos de realizar grandes feitos, que poderia ser útil tanto para aqueles que vivem em nossa volta, como para nós mesmos. Então, que nós devemos vigiar sempre as nossas atitudes. E nesse livro, ele traz umas reflexões bastante coerentes, onde ele diz assim: asseveras não haver praticado o mal, contudo, reflete no bem que deixaste à distância. Não permita que a omissão se erija em teu caminho por chagas irremediáveis. Então, aqui ele já coloca o que nós já salientamos, alertamos, e com muito mais reflexão, muito mais profundidade e responsabilidade. Viver, que nem dizia um poeta numa canção, que viver não é preciso, navegar é preciso. Então a gente tem que fazer essas reflexões e fazer essa comparação. Nós não temos precisão para viver, mas nós temos precisão para navegar. Mas nós temos que ter também o discernimento e o cuidado e a responsabilidade para viver. Que para nós vivermos bem, nós devemos estar sempre atentos às coisas que nos conduzem ao bem e que faz as pessoas em nossa volta também se sentirem bem. Então é sempre uma responsabilidade, é sempre um chamamento para, como dizer, para o bom combate das nossas ações, que nós somos exatamente aquilo que realizamos. O nosso comportamento traduz tudo daquilo que somos no nosso dia a dia. Tudo na nossa vida é comportamental. Então, que nós não sejamos omissos nas nossas tarefas e naquilo que nós temos que realizar na nossa trajetória de vida.
Então, nós poderíamos fazer o seguinte indagamento. Podemos imaginar um amigo na necessidade que devemos ajudar e nós simplesmente não ajudamos. Muitos da nossa trajetória, às vezes nos dão um bom dia e muitas vezes nós nem respondemos. Mas aquela pessoa que está ali à nossa volta, procurando uma conversa, não é para te tirar alguma coisa, é simplesmente para trocar as coisas. Que quando nós falamos um bom dia, quando nós abrimos ou estendemos deixamos os nossos ouvidos livres para ouvir as queixas de alguém, de repente nós podemos auxiliar a pessoa e aquela pessoa nos traz alerta que nos dá a oportunidade de corrigir as nossas falhas, de nos tornarmos mais humanos, mais flexível, mais amável. Porque era isso que Jesus fazia. Jesus, a todos que necessitavam dele, lá ele estava estendendo-lhe as mãos para auxiliar, seja em quaisquer circunstância, a qualquer momento. E deixava prosseguir. Cada um tem a necessidade de ser auxiliado e outros auxiliar. Nós não devemos sair por aí fechando portas, mas também nós temos o dever de deixar de abrir portas que não são mais úteis para ninguém. Porque muitos de nós, nos nossos relacionamentos, na nossa convivência, existem entraves que já passou por nós, já foi resolvido, não tem mais nada para trocar. Então, que essa porta não seja mais necessário ser aberta, que ela fique lá e que nós mantemos o respeito, mantemos o amor ainda, mesmo assim. Mas se não existe mais nada para que um possa ensinar nem aprender com o outro, deixe ela fechada. Então é isso. Nós devemos estar auxiliando sempre, não sendo omisso, porque quando nós deixamos para amanhã o que nós deveríamos de fazer hoje, pode ser tarde. Muitas vezes um ente querido necessita de um abraço, que nós possamos ter esse abraço hoje. Porque amanhã ele pode não estar mais entre nós. E aí nós ficamos com o remorso, ficamos arrependidos, mas é tarde. Então, nós não somos tão perfeito e tão rico que podemos ajudar a todo mundo, mas também nós não somos miseráveis e pobres que não possamos auxiliar alguém que está em nossa volta. Muitas vezes, um simples gesto, muitas vezes, uma simples palavra cordial, às vezes afasta aquele mal que está aterrorizando as pessoas. Então, que nós possamos ser mais amável conosco mesmo, conhecer a nós mesmos, ponderar as coisas, agir com inteligência, agir com cuidado, porque nós gostamos de ser tratado com cuidado e com carinho. E quem está à nossa volta? Também é a mesma coisa. Então, nós não poderemos adiar o perdão, por exemplo, e nem a fazer a caridade. Tudo que nós temos que fazer, podemos fazer agora, já. Se não fizemos ainda, que podemos começar hoje. Porque quando o tempo passa, as coisas se modificam, e pode ser tarde. Então, não adiar jamais de perdoar as nossas ofensas e fazer a prática da caridade àquele que necessita. Fora disso, nós estamos sendo omissos, porque é capaz que nós realizamos essas atitudes e nós não estamos realizando. Então, isso
acaba sendo também uma omissão. E aí, no mesmo texto a seguir, se nossos pais, cansados da luta, são problemas no nosso caminho, o que nós devemos fazer? Nós devemos tratá-los com ternura, com cuidado, com atenção, porque nós, geralmente, quando se trata de nossos pais, e que eles atingem a velhice, que já nos criaram, nos deu educação, nos deu formação, nós levamos para morar conosco, mas nós não escolhemos a melhor suíte, o melhor quarto para eles. Nós não preparamos isso para eles. Nós geralmente preparamos um quarto nos fundos e botamos ele lá, até que ele se vá. Então, que nós tenhamos o cuidado de tratar com seriedade como um ser que veio corroborar com a nossa existência, que nos deu educação e que nós tenhamos, então, o respeito. Tenhamos que ter o cuidado de tratá-lo como se nós gostaríamos que ele nos tratasse. Aí também, nesse mesmo item, se os nossos filhos, entorpecido ou intoxicado, muitas vezes pelas ilusões da vida, que muitas vezes se desviam do caminho e não atendem os nossos ensinamentos, se desviam pelo lado das drogas, pelas ilusões, que nós podemos tratar com menos amargura, tá? Que muitas vezes eles nos trazem amargura, nos traz tristeza, nos traz emoções exageradas, e que nós possamos bem dizer a ele, pela oportunidade que ele nos deu de vir para nós educar. Porque nós, quando temos relações pais e filhos, filhos e pais, os filhos vêm para que nós sejamos um instrumento de educação. Nós não somos donos dos nossos filhos, mas nós temos a obrigação e o dever de educá-lo e conduzir para o caminho do bem. Agora, se ainda assim eles se desviarem no caminho pelas ilusões da vida, procurando portas para abrir, sendo que essa porta não precisa mais ser aberta, que nós podemos bem dizer, respeitar e ter paciência e continuar amando, como sempre, até que um dia ele venha se regenerar. Ele venha, e se isso não ocorrer, não faz parte de nós, faz parte para ele. É o caminho que ele escolheu. Mas nós não podemos ser omissos e abandoná-lo. Isso é que Jesus fala sempre. Nós temos que ter em mente sempre a conduzir as coisas para o caminho do bem. Sempre. Mas se a pessoa não nos ouvir e se desviar, é um caminho que ele escolheu, é a escolha dele. Tudo na nossa vida é comportamento e escolhas. E muitas vezes nós escolhemos algum caminho que nos conduz ao bem, mas muitas vezes não é assim. Muitos de nós fazemos isso por necessidade, às vezes, de aprender. Porque você errar uma vez por não saber, nós temos a penalidade, mas tem também um atenuante. Agora, quando nós prosseguimos no erro, sabendo que está errado, aí as consequências não cabe a nós nem comentar. Porque, que nem diz, que alguns procuram a Jesus e procuram seguir a seus ensinamentos pelo amor, mas muitos de nós ainda procuramos pela dor. Então, quando a dor nos incomoda, quando a dor nos começa a burilar os nossos pensamentos, tirar o nosso sono, nos desequilibrar,
Aí nós procuramos. É tarde? Não. Procurar os ensinamentos de Jesus e fazer a caridade, fazer o bem, perdoar, são coisas que nós devemos fazer sempre e nunca é tarde para se realizar. Sempre há espaço. Sempre há o momento certo. Porque também de nada adianta você fazer as coisas só por fazer, só para simplesmente se livrar daquela pessoa que está ali na sua frente. Que muitos de nós fazem isso nos faróis aí, que é uma coisa que pega todo mundo. Você para no farol e vem alguém, 2, 3, 4 pedir coisas, e simplesmente você fecha o vidro e acelera. Então, que nós possamos, não que tenhamos que ajudar a todos, mas pelo menos fazer uma vibração de amor para que ele se encontre no seu caminho. Porque nós não sabemos o que motivo levou aquela pessoa a estar naquela situação. E também não é, se nós procurarmos indagarmos, simplesmente é simples por curiosidade e não é uma caridade. A caridade é aquela que vem espontaneamente, sem procurar estender a mão para pedir alguma coisa em troca. Então, sempre bendizer aqueles que se encontram no nosso caminho, com as suas necessidades, com as suas dores, com as suas paixões exacerbadas, e que nós possamos bendizer por ele ter sido um instrumento que nos faz refletir e nos faz buscar o caminho do amor. Se o nosso trabalho espera as nossas mãos, que nós arranjamos tempos para realizar já. O trabalho dignifica o homem. O trabalho enobrece. O trabalho nos dá vontade de viver. Nos fortalece. Então, se ele está esperando as nossas mãos, que nós arranjamos tempo para começar a executar hoje. E executar da melhor maneira possível. Se nós somos uma pessoa estudada, que temos a profissão de engenheiro, de médico, que nós sejamos o melhor médico, o melhor engenheiro. Se nós seremos o ajudante geral, o faxineiro, que nós também procuramos ser o melhor. Porque é assim que nós conseguimos dar a volta por cima das nossas aflições e das nossas dores. Toda profissão é digna. E todo trabalho também é digno. Desde que nós tenhamos a capacidade de ser humilde. A humildade, ela cabe em qualquer circunstância, em qualquer lugar. Mas muitos de nós ainda deixamos que o orgulho se sobreponha e colocamos a perder tudo aquilo que está ao nosso alcance. Então, nós devemos estar sempre prontos para concordar, cooperar. Né? Nós concordando, cooperando sempre, nós retardamos aí o processo do nosso orgulho, tá? E então, dar atendimento àqueles que necessitam no horário exato. A cada minuto é importante, para que nós façamos as nossas tarefas e executamos o nosso trabalho. Está em nosso alcance. Basta que nós queremos ter a boa vontade. E isso, muitas vezes, é difícil para alguns de nós. Mas se nós procurar do fundo da nossa alma, do fundo do nosso coração, com paciência, com humildade, nós conseguimos realizar tudo isso e muito mais. Jesus, quando esteve entre nós, ele disse que nós poderíamos fazer tudo o que ele fez e até muito mais. Basta que nós queremos.
A nossa boa vontade é que nos conduz a fazer o bem de maneira adequada, que agrada aos olhos de Deus e que faz nós respeitarmos a justiça divina, as leis divinas. Mas nós muitas vezes ficamos preocupados em realizar grandes obras e enfiamos o pé pelas mãos. As pequenas coisas somadas, muitas vezes, dá o resultado maior e melhor do que as grandes coisas. Porque tudo que é grande é mais difícil. Que possamos valorizar tudo que há em nossa frente. A cada minuto da nossa existência é valioso. Que podemos empregá-lo com sabedoria, com humildade e com sabedoria. Seja qualquer a dificuldade, sempre praticar o amor uns aos outros, porque foi isso que Jesus fez entre nós. Mesmo aqueles que o perseguiam, que o faziam armadilha, muitos exemplos do Evangelho estão nesses momentos. Ele transformava aqueles momentos de grande dificuldade em atitudes. Como se diz no ditado popular, de um limão ele fez uma limonada. E todos os exemplos que tem aí para nós seguirmos, geralmente foi em alguns momentos que alguns perseguidores deles tentaram apanhá-lo num deslize. E ele simplesmente, com a sua humildade, com a sua sabedoria, com a sua bondade e justiça, transformou em exemplo para nós. Então, que nós podemos seguir sempre esse modelo, com a atitude ilibada que é Jesus, elevado em seus momentos, em seus pensamentos e em suas atitudes. Então, com esse pensamento dessa forma, se alguém receber em troca de tudo aquilo que fizemos uma pedra e ódio, vinagre e fel, que simplesmente nós teremos a sabedoria de sorrir, perdoar e auxiliar. Porque muitas vezes o desespero nos conduz a cometer atrocidades. E muitas vezes um sorriso de quem nós não esperávamos parece que nos faz frear e parece que nos faz enxergar aquilo que nós não estávamos enxergando. E ali vai diminuindo a nossa fúria, a nossa ira, e vai voltando a nossa razão. Podemos respirar fundo e o ódio se dissipa e podemos, assim, auxiliar aquele que estava na angústia com amor, fazê-lo enxergar que o bem está ao alcance de todos. E que nós sejamos sempre presentes nas nossas atitudes agradáveis, sem omitir aquilo que podemos fazer. Então, se alguém nos der uma pedra ou nos odeia, que nós poderemos abrir um sorriso para que possa acalentar o coração daquele que está em amargura. Então, que sejamos sempre presentes em vez de ser omisso. E que possamos seguir os exemplos de Jesus de acordo com o que o Evangelho nos traz, com aquilo que já aprendemos e colocar em prática. Porque a vida virtuosa, deixando as nossas vicissitudes de lado, ela só se concretiza se nós começarmos a praticar. É como um exercício difícil de matemática. Se nós não praticar todo dia, nós acabamos não fixando. Então, as nossas atitudes, aquilo que nós devemos realizar,
nós devemos começar a botar em prática, para que nós deixemos de ser omissos. Que possamos refletir sobre tudo isso que foi dito e que possamos ter um final de semana com muito amor em nossos corações. Muito obrigado a todos.